27 Através do seu corpo que a intuição se comunica a CONSIGO. Hoje começa uma viagem que o levará a descobertas incríveis sobre si próprio. Vai encontrar um sentido desconhecido para a maioria das pessoas. O sexto. Na vida de todos os dias, vemos, ouvimos, saboreamos, enfim, utilizamos os nossos 5 sentidos, mas, na nossa sociedade, a intuição ainda é uma coisa muito vaga, que, para alguns, está até relacionada com bruxaria e esoterismo. Não é nada disso. A intuição pode prestar-lhe grandes serviços e, na verdade, agir como um sentido extra que nunca falhará. Está sempre disponível, em qualquer sítio e a qualquer momento. É, portanto, através dos seus 5 sentidos que terá esse só ao sexto, porque a maior parte das mensagens chegam-lhe através do corpo, veículo a que muitas vezes não damos importância, mas que é um verdadeiro GPS para o ajudar a orientar-se na vida. Por exemplo, Item conhece o futuro marido de uma amiga e sente uma antipatia instintiva, um arrepio difícil de compreender e de dominar. 28 A magia da intuição. Item não diz nada, e, nessa altura, duvida da sua intuição, que o cavalheiro em questão parece realmente encantador. Item imediatamente, pensa que é uma loucura da sua parte, e ainda bem que não disse nada à sua amiga. Item mais, a pouco e pouco, ao longo dos anos, descobre que, dentro de portas, este homem, supostamente encantador, é violento e tirânico e que a sua amiga lhe tem um medo de morte. O seu sexto sentido tinha realmente percebido quanto este homem era nocivo, com 10 anos de antecedência. Se está feliz ou infeliz, o que sente no seu corpo não é o mesmo. Se cruzar com alguém pela primeira vez e sentir formigueiro nas mãos, um aperto no estômago, isso é um AVI, só um alerta. Não o ignore. Se, no entanto, tiver uma sensação de plenitude e bem-estar durante uma entrevista de emprego, por exemplo, pode considerar que isso é positivo. Então, eu pergunto, Item está atento aos sinais que o seu corpo lhe envia em relação a uma determinada pessoa? Item sente pele de galinha quando encontra o seu vizinho do 7º andar? Item sentiu que hoje o seu amigo Júlio e a sua namorada Melia não estavam bem? Sim? Não? Como vê, é importante conhecer as reações do seu corpo ao lidar com situações de alegria, tristeza ou estresse, porque as sensações e a intuição andam de mãos dadas. Se assim 29 o corpo é seu amigo, primeiro posso dizer. Infelizmente, é uma tendência comum, no nosso mundo cartesiano, afogarmos-nos na nossa mente, em vez de valorarmos a intuição, e a ignorar as mensagens do corpo. É, por isso, essencial saber ouvir para ligar-se ao seu GPS interior. É isso que vai aprender nesta primeira chave. É através do seu corpo que é a intuição COMUNICACONSIGO graças a as fulgurâncias intuitivas, B. A clarisensação 1, C. A clarividência, D. A clareaudição, E. Ao paladar e ao olfato. A. O corpo FAO a consigo. Ouça-o. As fulgurâncias intuitivas, ou a via mestra da intuição, às vezes sente uma vontade irresistível de virar à esquerda e assim evita um terrível acidente, ou ouve uma voz interior a dar ordem para fazer isto ou aquilo, o que vai evitar grandes dificuldades e pode até salvar-lhe a vida. É a via mestra da intuição, as fulgurâncias intuitivas. Item já lhe aconteceu ouvir uma voz a dizer-lhe para virar numa dada direção e, assim, evitar um acidente fatal? 1b Clarisensação e D. Clareaudição resultam do francês clairsentience e clairaudience, termos de difícil tradução para português, tal como pretendíamos, indicam genericamente clara sensação e clara audição, apelando ao desenvolvimento e à percepção dos sentidos. 30 Magia da intuição. Item já alguma vez se sentiu obrigado a fazer um percurso diferente do habitual e, assim, evitar um terrível engarrafamento, que o teria feito perder uma reunião crucial. Item já lhe aconteceu sentir que tem mesmo de fazer alguma coisa, ou não? Item já lhe aconteceu sentir uma necessidade absoluta de agir imediatamente, de uma forma inesperada e irracional? Chamo a isso fulgurâncias intuitivas.
Não podemos prevê-las, elas aparecem e muitas vezes salvam-nos a vida ou evitam situações realmente perigosas. Uma pequena história: o tiro passou tão perto. Todas as semanas apanho o comboio para Paris em Nevers. E como chego sempre com antecedência à estação, escolho sempre o mesmo lugar, na primeira classe, no último lugar da fila. Fiz esta viagem durante um ano, sempre no mesmo sítio. Então, um dia, já estava instalada, quando, de repente, não me senti confortável naquele lugar. Agarro nas minhas coisas e mudo para 4 lugares à frente, sem pensar mais nisso. Após cerca de 200 quilômetros houve um projétil, provavelmente uma bala, que partiu o vidro do lugar onde costumava viajar. O comboio parou e o revisor veio avaliar os danos, e concluiu com esta frase: bem, foi uma sorte não estar ninguém neste lugar, teria morrido. Conta uma seguidora do meu blog. 31 O corpo é seu amigo. Primeira na altura, não percebi que era intuição, simplesmente não me senti bem naquele lugar e mudei-me. Mas, se calhar, era intuição. A intuição recolhe informações a uma velocidade prodigiosa, mesmo sem o seu conhecimento, porque ela não tem limites de espaço nem de tempo. Uma fulgurância intuitiva é o conhecimento, por excelência, não sabe que sabe, mas sabe. Então, podemos confiar nessas fulgurâncias? Devemos ouvi-las? Sempre? Pode parecer que não sabe de onde vêm estas fulgurâncias, mas parece-me a mim que sabe. Sabe, sim, senhor. Para mim é importante, realmente, confiar nesses pressentimentos, nessas vozes, nesses desejos irreprimíveis. Se tiver a impressão, em qualquer momento, que é a sua mente a falar ou, por outras palavras, se imagina que está a ouvir ou a sentir uma mensagem, que, em última análise, não é uma intuição, qual é o problema? Se for uma intuição, uma verdadeira intuição, a obrigá-lo, neste preciso momento, a virar à direita em vez de ir em frente, embora o caminho seja mais demorado, isso poderá salvar-lhe a vida, pode ter evitado uma situação perigosa. E se não era o seu sexto sentido, só perdeu um pouco de tempo. Por isso, é melhor, na minha opinião, ouvir esta ordem. As fulgurâncias intuitivas são frequentes? 32 A magia da intuição. Pessoalmente, só tive uma vez na minha vida. Mas foi uma situação que poderia ter tido repercussões dramáticas. Eis a história. Era jovem, uma verdadeira menina, como se dizia então, e saía de vez em quando com os meus primos para irmos à discoteca. Um dia a menina que era posso dizer, não muito feia, conhece um jovem e bonito rapaz. Nada de extraordinário, até agora. Os primos, guardiões da virtude da prima, também não desconfiam do simpático jovem, bem educado, com um bom trabalho, um bom carro. Enfim, tudo em ordem. Até que, uma noite, quase houve uma grande reviravolta, mas, felizmente, a minha intuição. Naquela noite, estávamos no Quartier Latin, em Paris, numa bela noite de primavera, e lá vou eu com o meu príncipe encantado no seu carro. Aonde? Não sei, mas tenho confiança. Por que não teria? A conversa é boa. O tempo é agradável. Mas, de repente, quando estamos quase a atravessar a Ponte Sully, pergunto, onde vamos jantar? Uma pergunta normal, não é? Até aqui tudo bem e o bonitão responde, em casa de amigos. Naquele momento, de repente, muda tudo. Um medo enorme começa a crescer em mim. Tenho mesmo de sair deste carro. O primeiro semáforo está vermelho, mas, infelizmente, eu não consigo sair. Como é que eu saio daqui? Sinto um grande perigo. É totalmente racional, mas sei que tenho de sair deste carro. Como é que eu sabia? Não sei. Senti-o nas entranhas. Tinha de fugir, tinha mesmo de sair deste carro antes de chegar ao outro lado da ponte. Estava completamente em pânico. Por quê? Mais uma vez, não sei, mas o medo apertava-me o estômago.
Era uma loucura total. Só sei que tinha de sair da 33. O corpo é seu amigo primeiro aquele carro. Na verdade, tudo isto demorou muito mais tempo a escrever, porque tudo aconteceu muito rapidamente. Luz vermelha. Num segundo abro a porta e corro como uma louca até a estação de metro de Sulimorno. Lá chego, a correr e a soluçar. Mas o que é que aconteceu? Por que é que, de repente, senti que tinha de fugir daquele carro? A intuição, essa vozinha que todos temos, acabava de me salvar de um perigo iminente. Um perigo cuja natureza não conhecia, não fazia a mínima ideia, pensava eu enquanto, desesperadamente, soluçava no metro. Então, por que essa intuição? A resposta, tive há algum tempo depois. O bonitão não era nada um príncipe encantado. Ele gosta de fornecer donzelas aos amigos e eu não passava, portanto, para ele, de uma presa. Foi mesmo por um triz. Como é que soube? Como é que escapei? Só porque ouvi a minha intuição. A partir daquele momento continuei a desenvolvê-la e passei a confiar totalmente nela. E ela já me ajudou muito. Todas as informações disponíveis sobre as fulgurâncias intuitivas falam sobre o quão convincentes e imprevisíveis são. Fala-se de uma ordem que surge não se sabe de onde e que nos envia uma mensagem de SOS, se assim posso dizer, algo inesperado nos leva a agir de uma maneira diferente da que planeamos. B. O seu FAO a com os IGO. Ouça-o. Pôr em prática a clarisensação. Item por que é que não me sinto à vontade com esta pessoa. Item por que me sinto assim nesta casa? 34 A magia da intuição. Item sinto que estou de pé atrás com este trabalho. Item sinto-me tão bem com esta pessoa. Estas afirmações fazem parte do vocabulário diário e falam sobre as sensações que podemos experimentar em contato com esta ou aquela pessoa, nesta ou naquela situação. Quem nunca teve uma sensação estranha ao conhecer alguém pela primeira vez? Ou se sentiu totalmente à vontade com outra? Por quê? Na verdade, é através do seu corpo que a intuição comunica consigo. Há que saber quando e como a intuição está a enviar-lhe uma mensagem. Dê ouvidos. Exercício. Aprender a tornar-se consciente das sensações do seu corpo. 1. Instale-se confortavelmente, respire 2 ou 3 vezes, lenta e profundamente, feche os olhos para evitar qualquer distração. 2. Pense numa pessoa com quem tem dificuldades em relacionar-se. Ouça o seu corpo. Quais as sensações que tem? Em que sítio do seu corpo? 3. Seja tão concreto quanto possível, evite expressões como não estou bem, não é muito bom, ou não é extraordinário, porque não quer dizer nada, concretamente. Pode dizer coisas como, por exemplo, item tem um aperto na garganta, ou noutro sítio, item dói-me a cabeça, ou o estômago, item tenho dificuldade em respirar, item tenho vontade de chorar, item tenho o pescoço e os ombros contraídos, item tem um nó na garganta. 35 O corpo é seu amigo. Primeira item dá-me vômitos, item etc. Se sentir esses sintomas durante uma conversa ou em contato com alguém, pare, respire e não tome nenhuma decisão, a sua intuição está a enviar-lhe uma mensagem de alerta. 4. Agora pense em alguém de quem é amigo ou de quem gosta. Quais as sensações que tem? Em que sítio do seu corpo? Mais uma vez, evite expressões como sinto-me bem, super, é ótimo, ou é maravilhoso. Em vez disso, diga, por exemplo, item sinto um calor agradável no peito, item sinto-me feliz, item tenho vontade de rir, item sinto-me muito relaxado, principalmente no pescoço ou nos ombros, item é como se flutuasse, item etc. 5. O que deduz em relação às sensações anteriores? Pratique este exercício com outras pessoas ou acontecimentos da sua vida e anote todas as suas sensações no seu caderno de intuição, com a data. Exercício. Como sentir o estado emocional das pessoas que o rodeiam? Crie o hábito de sentir o estado emocional das pessoas com quem se encontra, com quem conversa ou com quem fala ao telefone. Essa pessoa, item está dinâmica, calma, nervosa, tímida ou sensível.
36 A magia da intuição. Item está atenta ao que lhe diz ou não. Item está bem ou está preocupada com alguma coisa? Com a prática, este exercício vai tornar-se automático. Sempre que estiver com alguém, sente o seu estado emocional. Uma pequena história. Atenção! Perigo! Há alguns anos, em agosto, ligou-me um jovem porque o seu terapeuta estava de férias e ele queria uma consulta comigo. Imediatamente, durante a chamada, sinto pele de galinha. Faço tudo para recusar esta consulta. Nunca aceito ninguém que já está em terapia com um colega, o que é verdade. E o seu terapeuta regressa dentro de 15 dias, não é muito tempo. Ele insiste tanto que relutantemente acabo por concordar em recebê-lo, mas, mal ele chega, sinto um perigo real, fico novamente com pele de galinha. Aliás, isto só me aconteceu desta vez. Após 30 minutos interrompo a consulta, com a máxima delicadeza, porque senti que diante de mim estava uma panela de pressão pronta a explodir a qualquer momento. Curiosamente, a cliente seguinte enganou-se e chegou antes da hora. Cruza-se com ele nas escadas e pergunta-me: mas quem é este rapaz? Tenho as pernas a tremer, nunca me senti tão mal com ninguém. Portanto, fomos duas pessoas a receber sinais de perigo. Talvez se pergunte por que aceitei receber este rapaz, mesmo depois do que senti ao telefone. É quando não ouvimos a intuição que aprendemos a ouvi-la cada vez mais. E37 O corpo é seu amigo. Primeiro sim, leu exatamente o que escrevi. É através dos erros que avançamos e aprendemos a sentir os sinais que o nosso corpo envia. Por exemplo, agora já sei, se voltar a sentir pele de galinha, isto quer dizer atenção, perigo. À custa de tanto dizer por que não ouvi a minha intuição, um dia não só vai ouvi-la como lhe vai dar ouvidos. Deixe-se ir. É intuindo que se vai tornar intuitivo. Mas só temos sensações acerca de pessoas? Não, também pode sentir tudo que está à sua volta, em ambiente, objetos, sítios, animais. Vejamos, sentir o ambiente dos sítios. Chega a um sítio e, curiosamente, não se sente bem. Nada, no entanto, parece ser a causa do seu mal-estar, é só o seu corpo a dar-lhe uma indicação. Não, realmente, este sítio não lhe convém. Se esse sítio não foi o cenário de um desastre ou de uma catástrofe, por que é que não se sente bem lá? Item se for um apartamento, que pretende arrendar ou comprar, é melhor escolher outro. Item se for um sítio onde pretende deixar a sua idosa mãe, é melhor procurar outro. Item se for um sítio para sua festa de aniversário, é também melhor escolher outro. Item se for um edifício antigo ou um monumento, talvez sinta as suas memórias, simplesmente. 38 A magia da intuição. Da mesma forma que alguns sítios o fazem sentir mal, outros fazem-no sentir-se confortável, num estado de felicidade e bem-estar. Em qualquer dos casos, é a sua intuição a enviar-lhe uma mensagem. Exercício: como sentir o ambiente de um sítio 1. Imagine durante alguns momentos que está num hospital ou em qualquer outro sítio que lhe provoca ansiedade ou onde se sinta pouco à vontade, onde sente esse desconforto no seu corpo. Pense em sítios que conhece e que lhe provocam essas sensações. 2 Agora, lembre-se de sítios onde se sente bem e tem as sensações agradáveis e de bem-estar. Onde tem essas sensações? No seu corpo. A partir de agora, habitue-se a distinguir as sensações que tem quando chega a qualquer sítio. Sente-se à vontade ou não? Ponha a data e escreva todas as suas impressões no seu caderno da intuição. Como sentir os objetos? PS Come TRIA. A psicometria, muitas vezes, parece difícil no início. Muitos participantes dos meus workshops, ao princípio, dizem que são incapazes de sentir seja o que for ao apalpar um objeto. No fim, todos sentem alguma coisa. À medida que vai aprendendo, através dos exercícios de intuição, e com a prática, vai perceber que está mais confortável com um sentido do que com o outro. No entanto, o objetivo é desenvolver todos os seus sentidos, para que todos 39 O corpo é seu amigo. Primeiro sejam capazes de captar as mensagens da intuição e, pouco a pouco, será capaz de o fazer. Mas se não sente nada ou se sente pouco,
não desanime. Quando chegar ao fim do livro, terá todas as ferramentas para ter sucesso. Talvez o exercício de sentir os objetos não seja o seu preferido. Pode, no entanto, sentir melhor ambientes e pessoas. E também está bem. Uma pequena história, uma caixa preciosa num workshop de desenvolvimento pessoal em que participei, cada um tinha de escolher um objeto de outro participante. Escolho uma caixa pequena, laçada, sinto imediatamente um arrepio e sinto uma grande vontade de a manter junto ao peito, para não a perder. Sinto que perdê-la seria uma tragédia. Vejo água, muita água, e a minha intuição mostra-me uma imagem de pessoas num barco muito velho, eles parar recém completamente perdidos no meio do oceano. Na verdade, realmente, não percebo o que é esta caixa, mas a minha sensação é que ela está com alguém no barco. O participante que era o dono da caixa diz, sim, era a caixa da minha avó. Após a queda de Saigão, os meus avós fugiram num boat people e só conseguiram salvar esta caixinha que era da minha trisavó. Aliás, foi mesmo a única coisa que eles conseguiram salvar. Um boat people, barcos que transportavam os vietnamitas que fugiram após a queda de Saigão, atual Vietnã, em abril de 1975. 40 A magia da intuição agora é a sua vez. Exercício. Como sentir um objeto? Peça a um amigo para lhe dar um objeto pessoal, que tenha uma história especial, da qual não sabe absolutamente nada. 1. Segure-o nas suas mãos. Pessoalmente, prefiro fazê-lo de olhos fechados. Item o se sente. É positivo, negativo, neutro, é agradável, desagradável? Item que imagem lhe chega espontaneamente. O que lhe transmite essa imagem? Item houve alguma coisa em particular? Dê toda a atenção às suas sensações físicas. 2. Peça feedback ao seu amigo. Coloque a data e registre tudo no seu caderno de intuição. Socorro! Não sinto nada, o meu corpo não me diz nada. Não entre em pânico. Pense em coisas que realmente o entusiasmam. O que sente ao nível do corpo nessas ocasiões? Item, por exemplo, se é apaixonado por mergulho ou esqui, como se sente nesses momentos? Item, pense na pessoa que mais ama no mundo, na alegria de estar com alguém que lhe faz bem. O que sente ao nível do corpo? Então, vê como já consegue sentir alguma coisa. Repita o exercício normalmente e veja se já sente alguma coisa. Se não, utilize a chave suplente seguinte. 41 O corpo é seu amigo. Primeira chave suplente para aceder às suas sensações. Ainda duvida se vai conseguir? É impossível que o seu corpo não diga nada em nenhuma das circunstâncias referidas. Para eliminar este bloqueio, aí vão mais algumas chaves. Item, lembre-se do seu maior sucesso e deixe-se sentir essa felicidade intensa. O que sente ao nível do corpo? Item, lembre-se do que sente quando está com pessoas com quem está à vontade, quando se sente tranquilo e calmo. O que sente ao nível do corpo? Item, lembre-se de umas férias particularmente agradáveis. Como se sentiu? O que sente ao nível do corpo? Item, lembre-se de alguém que suga toda a sua energia. Como se sente, por exemplo, depois de ouvir as lamúrias da tia Alberta? Sente-se bem ou fica completamente de rastos? Vê agora que é possível distinguir o que sente numa determinada situação, ou quando está com determinada pessoa. O mesmo se passa ao sentir ambientes e objetos. CONSLH Os de amiga. Para dar ouvidos às suas sensações, torne-se um obsessivo da observação e da empatia. Ouça, realmente, aqueles que falam consigo e sinta. No restaurante, no autocarro, ligue-se, por exemplo, a um casal, parecem dar-se bem ou sente alguma tensão entre eles. Força! Quanto mais observar o que está a acontecer à sua volta, mais vai ser sensível a isso e mais sensações poderosas terá. 42 A magia da intuição. Faça o mesmo com as pessoas que vê na rua, no metro ou no comboio. Ligue-se a elas e capte as mensagens que a sua intuição lhe envia. Verdadeiro ou falso? Não é importante para já. O importante é que isto se torne uma rotina para si. Habitue-se também a sentir os locais onde está,
O ambiente é pesado, agradável? Vá lá, força, porque é intuindo que vai tornar-se intuitivo e, acima de tudo, divirta-se. Divirta-se, como se tratasse de um jogo da intuição, e sobretudo não caia na armadilha da competição, pois isso seria um sinal de que a sua mente diabrete está a assumir o controle. C. O seu FAO a com ZGO. Ouça-o. Experimente a clarividência. Item nem a posso ver. Item vi imediatamente que ele era boa peça. Item vi logo que ela era mentirosa. Item vi logo que era boa pessoa. O que é a clarividência? É captar mensagens da intuição através de imagens simbólicas. Por exemplo, item peço à minha intuição que me mostre como vai correr a minha entrevista de trabalho de amanhã e aparece uma imagem de um penhasco íngreme e de difícil acesso. 43 O corpo é seu amigo. Primeira item agarro uma pequena bússola antiga e surge a imagem do Pão de Açúcar do Rio de Janeiro. Item ao dar um aperto de mãos a alguém que encontro pela primeira vez, surge-me a imagem de uma rosa com muitos espinhos. É através de imagens que a intuição me envia as suas mensagens. 2. Conseguir informações inacessíveis através da percepção direta dos seus 5 sentidos relativamente a um sítio, acontecimento, objeto, a que chamamos alvos, que podem estar distantes no tempo e no espaço. É a chamada visualização à distância, clarividência ou visão remota, remote viewing. Vê com a sua consciência que é não local e por isso não tem limites espaço-temporais. Ela pode passear à vontade no passado, no presente ou no futuro. Por exemplo, item está a captar um sítio onde nunca esteve. Item consegue descrever a situação de uma pessoa desconhecida que se encontra a milhares de quilômetros de si. Item tem acesso a informações sobre uma pessoa que viveu há centenas de anos ou tem acesso a um lugar antiquíssimo. Item em poucas palavras, vê claramente o que está a acontecer noutros sítios e épocas. Como experimentar situações de clarividência? Captar as mensagens da intuição através de imagens simbólicas. 44 A magia da intuição. 2. Conseguir informações inacessíveis através da percepção dos seus 5 sentidos, com a visão remota. Captar as mensagens da intuição através de imagens simbólicas. No ponto anterior, dizia-se eu não sinto nada, aqui disse que eu não consigo ver nada porque falamos da visão. Todos têm um ou dois canais intuitivos com que se dão melhor. Aqueles que têm uma grande imaginação e dão liberdade à sua criatividade têm muito mais propensão para receber imagens da sua intuição. A maioria dos exercícios de intuição utiliza imagens. Pode receber imagens em resposta às suas perguntas ou pode ser-lhe pedido que imagine alguma coisa. A este último caso chamamos visualizar. Assim, para desenvolver a sua intuição, é importante, primeiro, saber dominar a visualização, para depois, saber descodificar as imagens captadas. Vai aprender em pormenor, na próxima chave, as ferramentas necessárias para visualizar. Quanto mais claras forem as imagens, melhor será a sua interpretação. Se tiver dificuldades em imaginar uma casa, um jardim ou um animal, muito rapidamente será a mente a assumir o controle da situação. E ela é capaz de lhe sussurrar: vês, não és capaz, não vais conseguir lá chegar, o que depressa vai desanimá-lo. Não desanime. Na verdade, está sempre a visualizar, mesmo que não se aperceba disso. Pense bem. Quando quer organizar a festa de aniversário do seu filhote, imagina e vê tudo o que tem de fazer, preparar bolos, a lista de ingredientes e de compras para fazer, os amigos a convidar, etc. E ao fazer isto está a visualizar, não é? 45 O corpo é seu amigo. Primeira chegou à altura de descobrir as imagens simbólicas do seu banco de dados pessoal. Já sabe como funcionam as suas sensações. Agora vai deixar aparecer uma imagem associada a uma ideia, uma palavra, uma expressão. Vai agora entrar no mundo visual da intuição. Exercício: descobrir as imagens da sua intuição. Instale-se confortavelmente, certifique-se de que nada o incomoda, sem roupas apertadas ou sem sol a bater-lhe nos olhos ou qualquer outra coisa que possa perturbá-lo. Respire profundamente 2 ou 3 vezes.
2. Escreva diretamente nesta página. Que imagens lhe vêm espontaneamente, quando eu digo item tranquilidade, item felicidade, item bem-estar, item alegria, item tristeza, item infelicidade, item confortável, item repulsivo, item estressado, item descontraído ou zen. Para mim, a imagem de item tristeza, tudo é negro, um cemitério, pessoas a chorar, item alegria, é amarelo dourado, com sol e pessoas a dançar, 46 a magia da intuição item infelicidade, preto, um acidente de carro, um funeral, item estressado, é cinzento, alguém está preso numa jaula, os músculos tensos, item descontraído, uma cascata, um gatinho, músculos relaxados, item etc. Agora é a sua vez. Registre tudo o que escreveu nesta página no seu caderno de intuição, com data. Exercício. Qual é a cor do tio Alberto? 1. Instale-se confortavelmente. Certifique-se de que nada o incomoda, a roupa não está apertada, esteja atento a qualquer outra coisa que possa perturbá-lo. 2. Ligue-se à sua respiração, o vai-vem da sua respiração, sem forçar, esteja unicamente atento à sua respiração, ouça a sua respiração, feche os olhos. 3. Agora conte de 10 a 1, unicamente na inspiração, expiração. 10. Inspiração, expiração. 9 e assim por diante até 1. 4. Diga a si próprio, antes de começar, que vai ficar num estado agradável e confortável de relaxamento quando chegar ao 1. 5, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. 6. Bom. Mantenha os olhos fechados, agora pense numa situação estressante, e deixe aparecer imediatamente uma cor. Qual é? 47. O corpo é seu amigo 1 a 7. Agora, ainda com os olhos fechados, pense num momento de felicidade, de alegria, e veja que cor aparece imediatamente nesse caso. 8. Pense numa pessoa pela qual não tem simpatia, de quem tem medo ou de quem não gosta por qualquer outro motivo. Que cor lhe vem, imediatamente? 9. Agora pode fazer a mesma coisa a pensar numa pessoa que gosta. Que cor lhe chega espontaneamente? 10. Agora respire 2 ou 3 vezes, lenta e profundamente, e abra os olhos, no seu próprio ritmo. Registre no seu caderno de intuição as cores que lhe vieram e as impressões que teve. Ficou surpreendido com as cores que lhe apareceram ou não? Teve alguma reação especial a este exercício? Lembre-se de colocar a data. CONSELH os de amiga para ver as cores que correspondem às pessoas que o rodeiam. Faça o exercício com outras pessoas e noutras situações e observe se são sempre as mesmas cores que aparecem ou não. Pode ver umas cores para pessoas e outras cores para situações, mas, geralmente, são as mesmas. O objetivo deste exercício é torná-lo consciente das cores que lhe aparecem espontaneamente. Algumas pessoas são visuais intuitivas e sentem, se assim se pode dizer, a intuição através de cores. Assim, vê que a tia Alberta, que só sabe tagarelar e tem uma língua verdadeiramente viperina, é vermelho sangue, e o tio Clovis, um anjo, esse tio Clovis, é azul bebê. Assim, se conhecer alguém e ouvir azul bebê, o que pode deduzir? 48. A magia da intuição. Ganhe o hábito de, quando estiver perto de alguém, nos transportes públicos, à espera do médico ou do dentista, pedir à sua intuição uma cor que lhe corresponda e, pouco e pouco, construa a sua paleta de pintor intuitivo. Cuidados com os preconceitos. Por exemplo, se vê uma pessoa mal vestida e aparece uma cor de que não gosta logo a seguir, neste caso é a sua mente a julgar a aparência dessa pessoa. A intuição, lembre-se, nunca julga. Cuidado também, se disser, esta pessoa deve ser como a tia Alberta, de certeza que é vermelho sangue, neste caso, já percebeu que é a sua intuição a falar, não é? Vai também, por vezes, perceber como uma pessoa que é normalmente azul, de repente, se torna vermelho, preto ou outra cor que para si é sinônimo de raiva, tristeza ou agressividade. Isso vai dar-lhe excelentes informações sobre a maneira como se comportar com essa pessoa.
A sua paleta de cores pode mudar com o tempo. Assim, faça de vez em quando os exercícios. Nada é definitivo na vida, tudo muda e as cores também. Não consigo perceber como é que aparece a cor. Pode ver a cor muito claramente, como uma amostra de tinta, mas também pode vê-la através de um lenço ou de uma camisola ou qualquer coisa dessa cor. Por exemplo, no caso do tio Clovis, como a cor dele é azul bebê, pode ver alguém a tricotar uma camisola azul bebê ou ver uma caneca azul bebê. A intuição vai utilizar um simbolismo que possa perceber. 49 O corpo é seu amigo primeiro socorro. Não vejo nada. Não entre em pânico. Feche os olhos e conte de 10 a 1, só na expiração. Muito bem. Item agora imagine um limão fresco e suculento. Item agarre-o nas suas mãos. Observe-o, sinta-o. É item qual a textura, se é áspero, grosso, fino, o peso que tem. Item a seguir pegue numa faca e imagine-se a cortá-lo. O sumo de limão corre e algumas gotas salpicam no seu olho e ouve-se a dizer ai. Item agora veja-se a provar o resto do limão. Item então, quais são as suas impressões? Registre tudo no seu caderno, não se esqueça de mencionar a data. Chave suplente para se treinar na observação. Ganhe o hábito de observar com muita atenção tudo o que se passa à sua volta, olhe mesmo com olhos de ver. Por exemplo, item agarre num lápis ou num copo, ou em qualquer outra coisa, e focalize-se atentamente nesse objeto. Item a seguir feche os olhos e reconstrua o objeto no seu ecrã interior, leve o tempo que precisar. Item então, quando estiver um pouco mais familiarizado com esses primeiros exercícios de visualização, pode passar a observar uma fotografia ou um quadro, o que é um pouco mais difícil. Observe a fotografia ou o quadro durante 10 minutos, ou menos, feche os olhos e reconstrua a imagem no seu ecrã interior. 50 A magia da intuição. Conselhos de amiga para ajudar a visualizar. Faça o que puder e, sobretudo, não desanime. Porque se tiver ainda quaisquer dificuldades na visualização, alguns exercícios lúdicos infalíveis da segunda chave vão ajudá-lo a ultrapassar todos os seus medos de fracassar. Lembre-se, se estiver realmente convencido de que a visualização é muito difícil para si e que nunca irá conseguir chegar lá, é precisamente o que vai acontecer. Tenha cuidado com os diabinhos dos seus pensamentos porque está a mentalizar-se para o fracasso. Uma pequena história. Hiroshima há algumas décadas, o desemprego ameaçava bater-me à porta e, dada a minha idade, fiquei realmente estressada. Então pedi à minha intuição para me dar uma imagem do meu estado interior e a imagem que me apareceu foi uma árvore em Hiroshima, após a bomba atômica. Era uma total desolação e, de facto, representava perfeitamente o meu estado psicológico na altura. Estava devastada. No entanto, a árvore ainda estava de pé e ainda tinha uma pequena folha verde, apesar do ambiente terrível. A árvore não estava morta, ainda tinha esta pequena folha, o que para mim era sinal esperança no futuro. Esperança que foi confirmada, visto que me saí muito bem desta situação. 2. Conseguir informações inacessíveis através da percepção dos seus 5 sentidos. Com a visão remota permite projetar-se num alvo. É este o nome do objeto, pessoa ou acontecimento que vai ter de 51. O corpo é seu amigo primeiro a descobrir. VA é poder recolher informações que seriam totalmente impossíveis de obter utilizando os seus 5 sentidos. Viajar no tempo e no espaço significa que as informações obtidas podem vir do passado, retrocognição, do futuro, precognição ou do presente. Existe uma técnica elaborada pelos físicos americanos H. Al Puthoff e Russell Targ na década de 70, o Remote Viewing, RV, cujos protocolos sérios, estruturados e eficazes permitem a qualquer pessoa desenvolver capacidades intuitivas, porque todos somos capazes de ver remotamente, utilizando-as nos SAS capacidades e habilidades naturais. Então, a visão remota é evidência? A palavra evidência é tão utilizada por tudo e por nada que prefiro agora falar de visão remota, mas se preferir clarividencia ou vidência, também pode ser, e para toda a gente ficar feliz, vou utilizar um e outro termo ao longo deste capítulo. Mas então o que é a clarividência ou visão remota, ou visualização à distância ou remote viewing?
Clarividência ou visão remota é ver e sentir os acontecimentos, sítios ou pessoas sem estar fisicamente lá, porque a nossa consciência não localizada não tem limites de tempo ou de espaço. Ela pode passear à vontade em todas as latitudes e em qualquer época, sem nenhuma restrição. Sim, podemos dizer que sim, que isto é evidência. Vai encontrar, logo a seguir, a história de uma das minhas viagens no tempo, graças às técnicas da visão remota. 52 A magia da intuição. A pequena história. Era uma vez há quase 2000 anos. O alvo foi escolhido pelo orientador. A única dica é um sítio. Então, concentro-me no alvo. Sinto que o alvo é um sítio do passado muito antigo, de cor ocre, pedregoso, áspero, sombrio, com um ambiente muito pesado, uma parede, um sítio arqueológico. Ouço passos pesados, tristeza, um lugar carregado de história. Aconteceram lá coisas importantes, um sítio muito, muito antigo, velho, velho, de novo. Os anos passaram, é um sítio que respira dor, histórico, ligado a coisas velhas, lendário, de difícil acesso, árvores, acontecimentos importantes aconteceram lá, pessoas enforcadas, forca de Monte Falcon. Todas estas palavras me chegaram espontaneamente ao me concentrar no sítio, alvo, que era o Jardim Getsemani, em Jerusalém, um dos locais mais sagrados para os cristãos. De acordo com os evangelhos, foi no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, que Jesus, traído por Judas, foi preso. A paixão de Cristo aconteceu no Jardim Getsemani, e havia lá oliveiras, e de acordo com especialistas, foi esta paisagem que Jesus terá visto durante a sua última noite. Descodificar esta leitura é um sítio onde realmente se passaram coisas importantes e que está carregado de história. É antigo, um sítio pedregoso, com um passado doloroso para todos os cristãos. Repare, nós sabemos que Jesus não foi enforcado mas sim crucificado, no entanto, sente as cruzes e os mortos nas cruzes. 53 O corpo é seu amigo. Primeira, toda a gente pode fazer o que eu fiz, como desenvolver as suas capacidades de visão remota ou clarividência, para aqueles que preferem esta palavra. O objetivo da visão remota é descobrir o máximo de informações sobre o alvo, quer seja um sítio, objetos, situações ou até mesmo uma personagem. Vamos começar por ver um sítio. A solução está no anexo 2, mas não vá já vê-la ou não vai progredir. Então vai sentir ambientes, sons, cheiros, talvez lhe chegue um sabor ou possa tocar em alguma coisa. Exercício: ver claramente com a visão remota, ver a fotografia do anexo 2, duração 10, 15, no início, depois, com a prática, poderá demorar mais tempo. Material: folhas de papel e caneta de feltro. 1. Instale-se confortavelmente. 2. Respire lenta e profundamente 2 ou 3 vezes. 3. Concentre-se no local e diga a si próprio que vai obter o máximo de informações sobre o alvo. Item: que sensações lhe chegam imediatamente? Item: vê algumas cores? Ou que cores lhe vêm espontaneamente? Item: ouve sons, barulhos especiais? E, se assim for, o que ouve? Item: vê coisas construídas? E, se sim, de que materiais são feitos? 54 A magia da intuição. Item: vê caminhos, estradas. Item: vê se há ou não há atividade, pessoas. Item: vê se há vegetação, água, animais. Item: sinta se há algo característico, incongruente, bizarro, diferente, estranho. Item: sinta o ambiente. Se há algo particular ou especial. Item: é tranquilo, ou não. Item: chegam-lhe cheiros característicos. Item: que palavras lhe aparecem espontaneamente. 4. Quando sentir que conseguiu todas as informações, faça a síntese de tudo o que disse. Item: deve ser um sítio que, sinto que. Item: faça o resumo de tudo o que foi dito, mas não nomeie o alvo. Não diga, é o Titanic ou é a Grande Muralha da China. No primeiro caso, o do Titanic, pode querer dizer que é um acontecimento trágico que teve repercussões graves, que está relacionado com água, porque sinto, ou vejo, muitas pessoas na água ou presas num barco. Está frio, muito frio, e ouço gritos, etc. No caso da Muralha da China poderia ser, é um sítio que vejo como uma grande serpente de pedra, que existe há muito tempo,
Parece uma espécie de ponte. Sinto que há muita animação, muitas pessoas a caminhar lá. Deve ser um sítio turístico. As palavras que me surgem são antigo e histórico. 5. Agora pode descobrir o que é o alvo. No seu caderno de intuição, compare o que disse com o alvo. Veja-se, em dado momento, se dirigiu para um caminho errado, embora inicialmente houvesse alguma verdade. 55. O corpo é seu amigo. Primeiro, isso é o que acontece quando começa a pensar e não a sentir. Por exemplo, acha que sabe qual é o alvo e engana-se redondamente. Isto é o que muitas vezes acontece, como vai ver agora. Uma pequena história. Afundada com o Titanic, o alvo era um acontecimento. Item nebuloso, escuro, tsunami, inesperado, Titanic, algo que se afunda, surpreendente, barulhento, aquático, estrangulamento, deve ser um grande acontecimento, um acontecimento estressante, escuro, uma cruz em chamas como as do Ku Klux Klan. Item pesadas consequências, pesado, céu escuro, um aperto, nebuloso, um acontecimento inesperado de grande impacto, muito barulho, muitas pessoas, impulsivo, alegre, qualquer coisa inesperada, o nascimento de algo. Item como se tivesse sido uma coisa muito séria, que acabou por provocar um renascimento, ouro, bronze, ruptura, algo que está a partir-se, divisão do átomo, um acontecimento que acabou por ser algo positivo. Síntese: este acontecimento fez vítimas, mas também, todo um povo teve oportunidade de ter uma nova vida, graças a ele. Uau! A queda do Muro de Berlim. Na noite de 9 para 10 de novembro de 1989, inicialmente achei que era um acontecimento relacionado com a água e pensei logo que era o naufrágio do Titanic. Como vê, os nossos pensamentos muitas vezes nos desviam. 56. A magia da intuição do caminho, e por isso fui numa direção completamente errada. A seguir, voltei a concentrar-me. Nessa altura tive a sensação de que o que se me impunha era fora do comum. E, no entanto, ainda estava perturbada pelo Titanic, e isso nota-se perfeitamente na descrição, quando digo que o acontecimento provocou vítimas, falso, acrescentando, no entanto, que tinha permitido a todo um povo ter a oportunidade de uma nova vida, verdadeiro. Algumas chaves para se tornar um craque em visualiza são a distância 1. Divirta-se. Faça de conta que é a pitonisa de Delfos. Se começar a querer provar alguma coisa, vai errar redondamente. As crianças são realmente estupendas neste tipo de jogo porque não procuram mostrar que são bons. Limitam-se a brincar e a adivinhar as coisas. 2. Esteja determinado a encontrar o máximo de informações. Tudo está na intenção. Se está pouco convencido de que vai ter sucesso, os resultados serão à altura dos seus pensamentos. Assim, focalize-se completamente no alvo. Exprima tudo o que sente, ouve, vê, os sabores e os cheiros. Escreva tudo o que vier de forma espontânea e fale, 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 mesmo que aquilo que disser pareça não ter pés nem cabeça. 3. Não tente adivinhar o que é o alvo. Concentre-se só a recolher o máximo de informações. Item: se disser que é uma guitarra, não dá grande informação sobre o objeto e acaba-se a sessão, porque não tem mais nada a acrescentar. Item: mais se sentir que é um objeto que faz a música, que tem uma história, se vir alguém que o toca, se vir muitas pés. 57. O corpo é seu amigo. Primeira soas numa sala, se ouvir aplausos, as palavras celebridade, morte, rock and roll, Las Vegas, etc. Então, realmente, vai recolher muita informação. E descobre que o alvo é uma das últimas guitarras de Elvis Presley. Qual é a razão para dar o máximo informações? Bem, quando quiser informações acerca de uma situação, ou de outra coisa qualquer, o essencial não é ver a situação já resolvida, mas dar o máximo de informações sobre o processo. 4. Não seja carrasco de si próprio. Se disser isto é ridículo ou não faz sentido, acerca do que vê, sente ou ouve, está a julgar-se ou a criticar-se, então pare, respire 2 ou 3 vezes lenta e profundamente e retome a sua última sensação ou imagem, antes da chegada dos pensamentos diabretes. Por outras palavras, recupere a sua autoconfiança. 5. Se a sua clarividência é falsa, em parte ou completamente, não faz mal.
Avance sem medo, assuma riscos, e se tem medo de se enganar, se quiser ser o melhor, se debater nas águas perigo SAS da competição ou se tiver medo de falhar, é melhor parar. O objetivo destes exercícios não é nada disto, pelo contrário, o objetivo é estar tranquilo e descontraído. Enganou-se? Grande coisa é enganando-se que vai progredir. Portanto, não pense nisso como um fracasso, mas sim como uma experiência. Lembre-se do meu exemplo do Jardim das Oliveiras, quando disse pessoas enforcadas, forca de Monte Falcon. Isto não estava certo, mas, no entanto, senti o suplício e as cruzes. 58 A magia da intuição quando, no futuro, fizer perguntas à sua intuição, poderá aprofundar as suas investigações. Por exemplo, o que é que me fez pensar em enforcadas e na forca de Monte Falcon? Vai ver que se tornará um verdadeiro Sherlock Holmes. 6. Registre todos os minutos das suas sessões, reveja as suas notas com regularidade e assim vai perceber os seus progressos. Às vezes pode pensar que não está a avançar, mas, de facto, passo a passo, está mais perto do objetivo. Rever os seus relatos faz parte da aprendizagem. 7. Prática, prática, prática. É a praticar a clarividência que vai tornar-se clarividente. Exercite-se regularmente, pratique como um atleta de alto nível. Exercício de precognição, onde e como vão ser as férias da família Silva. O Sr. Silva e esposa vão de férias com os seus filhos. A família Silva é-lhe totalmente desconhecida, mas é conhecida de alguém seu amigo. Claro que depois deve receber o feedback através do seu amigo. Não tem nenhuma indicação, para além da data de partida. Vai saber se as suas previsões foram boas após o regresso dos Silvas, é claro, por isso é que é precognição. Duração, 10, 15. Material, caneta, papel ou gravador. Agora a prática. Instale-se confortavelmente, um sítio onde, em Paris, se enforcavam os condenados à morte, posteriormente substituído pela guilhotina. 59 O corpo é seu amigo. Primeira 2. Respire lenta e profundamente 2 ou 3 vezes. 3. Concentre-se no seu alvo e diga a si próprio que vai conseguir o máximo de informações. 4. Veja a data de partida dos Silva no seu ecrã interior. 5. Sinta quantas pessoas fazem parte desta família, as crianças, os pais, outras pessoas. 6. Sinta o ambiente geral da partida para férias, estão todos felizes. 7. Sinta o início da viagem. 8. Vão, de carro, de comboio, de avião. 9. Eles estão agora nas férias. O que sente relativamente a este sítio? Item: é um sítio animado, tranquilo. Item: está a ver construções. Item: sinta que há algo característico, incongruente, diferente, estranho, agradável. Item: sinta o ambiente. Sente alguma coisa em particular? Item: vê cores. Sente cheiros ou sabores que surgem espontaneamente. Item: sinta-se a vegetação, água, animais. Item: ouça algo especial. Item: consegue ou não ouvir e sentir todos os membros da família. Item: se surgirem pensamentos diabretes, se der por si a dizer deve ser, certamente é, acho que é. Respire 2 ou 3 vezes e volte a ligar-se ao alvo. Item: o que estão a fazer durante essas férias? Estão ou não felizes por estar lá? Como é que eles passam os dias? 60 A magia da intuição. 10. Quando sentir que reuniu todas as informações, escreva a síntese de tudo o que sentiu. A síntese poderia ser: a família Silva ficou num sítio árido e bastante surpreendente. São 2 filhos e os pais. Vejo que foram de carro, mas também viajaram por água. Um dos rapazes não parecia feliz, no início, mas depois, sim. Não é uma viagem vulgar, eles tiveram de atravessar o mar e, a seguir, pegar num carro para fazer o resto do percurso. Visitaram um sítio conhecido, mas muito árido e seco. O destino final da viagem era um local íngreme, selvagem e de acesso bastante difícil. Escreva o seu relato no seu caderno, com a data. Espere o feedback do seu amigo para fazer um balanço da sua clarividência. Depois escreva tudo no seu caderno com a respectiva data. Socorro!
Não consigo chegar a lado nenhum, não vejo nada. Bem, honestamente, não acredito que não consiga ver nada. Com certeza foi a sua mente diabrete que meteu isso na sua cabeça. Mas agora vou dar mais uma dica para ativar a sua clarividência. Exercício: desbloquear o travão de mão da visualização à distância duração. 10, 15. Material: um gravador para registrar a sessão. 61. O corpo é seu amigo. Primeiras condições do exercício. A única coisa que precisa de saber: trata-se de quê? Uma pessoa não consegue ter uma relação duradoura e quer saber por quê. Para descobrir, precisa de ir ao passado e ao futuro. O que não pode mesmo saber: os pormenores da situação. Peça à pessoa que permaneça em silêncio até ao fim para não distorcer a sua clarividência. E agora a prática. 1. Instale-se confortavelmente. 2. Ligue o seu gravador. 3. Respire profundamente 2 ou 3 vezes e feche os olhos. 4. Diga a si próprio que vai contar de 15 a 1, na expiração, e que, ao chegar a 1, estará num estado agradável e confortável de relaxamento e 5. Comece a contar. 6, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. 7. Agora está relaxado, calmo e descontraído. Imagine que entra num teatro magnífico que é só para seu uso pessoal. 8. Escolha um lugar onde se senta à vontade, dado que toda a sala está reservada para si. Sente-se. 9. Vai ver uma projeção muito especial, um filme exclusivamente feito para si sobre a problemática da pessoa. 10. Concentre-se na sua pergunta e diga a si próprio que vai obter o máximo de informações. 11. As luzes da sala apagam-se, a cortina abre-se e um ecrã de cinema aparece. Conta de 1 a 3 e a 3, 62. A magia da intuição. 12. O filme começa e para numa imagem que aparece clara e espontaneamente na tela. Esta imagem representa o presente do problema da pessoa. Observe tudo com muita atenção. Item: o que lhe diz esta imagem. Item: como se sente ao vê-la. Item: o que ouve. Item: há algo insólito, bizarro ou estranho nesta imagem. Item: a pessoas, animais, se eles falassem, o que diriam? Item: é tranquilo, agitado. Item: a cheiros característicos. Item: que palavras lhe vêm imediatamente à mente. 13. Quando sentir que acabou a cena do presente, imagine que o filme rebobina e assim terá acesso ao passado do problema. Quando tudo começou, rebobine e, num dado momento, o filme para numa imagem. Item: o que vê. Item: o que sente, etc. Faça as mesmas perguntas do ponto anterior. 14. Quando sentir que este ponto está concluído, e graças à magia da sua mente criativa, será capaz de saber como a pessoa pode resolver o problema, o filme acelera, e, num dado momento, para numa imagem. Item: o que vê. Item: como sente que a situação pode ser resolvida. Item: que capacidades e qualidades deverá ter a pessoa para viver um relacionamento de sucesso. 15. Nessa altura, a cortina cai, está ainda no conforto da sua cadeira. 63. O corpo é seu amigo. 16. É hora de voltar ao estado consciente. Espreguice-se, boceje e respire profundamente. Faça uma síntese rápida de tudo o que viveu durante a projeção. Claro que isto serve para ajudar a eliminar as suas crenças negativas, porque tenho a certeza de que pode muito bem ver à distância, mas como a sua mente diabrete o convenceu de que não é capaz de ver nada, então não consegue mesmo ver nada. Como disse, é um exercício para desbloquear os travões, mas não o use sistematicamente. Somos todos capazes de ter visão remota, pois somos todos clarividentes. Só precisa de ter confiança em si, não é? CONSLH os de amiga para se tornar um craque em clarividência. Pratique, pratique, pratique. Item: descubra acontecimentos passados. Item: veja o estado de espírito do seu primo Carlos na entrevista de amanhã. Item: encontre as chaves perdidas do seu avô Arthur. Item: adivinhe a temperatura de países distantes para os próximos 3 dias. Item: adivinhe se as bolsas de Nova York ou Paris vão subir ou descer no dia seguinte. Item: peça aos seus amigos para escolherem alvos, sítios, objetos, acontecimentos, e, a seguir,
Dê-lhes o máximo de informações sobre eles. Item descubra onde as pessoas vão passar férias. Item etc, etc. 64 A magia da intuição. Lembre-se que o importante não é dizer o nome do alvo, mas sim dar o máximo de informações sobre ele. Quando chegar à prática do tarô intuitivo, poderá captar estados de espírito de pessoas e situações graças às suas capacidades de visão remota. Acabará por se tornar automático e será capaz de sentir cada situação como se estivesse lá. D. O COPFAO com os IGO. Ouça-o. Experimente a clareaudição. Item vire à esquerda. Item não apanhe este avião. Item atenção, stop. Item stop, cala-te. O que é a clareaudição? Muitas vezes, quando vivemos uma fulgurância intuitiva, como vimos atrás, há uma espécie de voz interior que nos dá ordens para fazermos algo de modo diferente do que era suposto. Sentimos que a intuição está a falar de uma emergência. É imperativo fazer ou não alguma coisa. No entanto, como verá neste capítulo, às vezes as ordens não são claras. Não se trata de uma fulgurância intuitiva, é só uma frase, algo que ouve de repente, e que, pelo seu lado totalmente inesperado, lhe diz que deve ouvir a sua vozinha. A grande maioria das pessoas neste mundo tem mais facilidade em sentir e ver do que em ouvir, mas as pessoas que são bons comunicadores, que sabem realmente ouvir os outros, são geralmente bons em clareaudição. 65 O corpo é seu amigo. Primeira vai encontrar na internet imensas definições de clareaudição, mas, como disse na introdução, falo aqui, só, das minhas experiências pessoais ou profissionais. A clareaudição de que falo não é nem telepatia, nem canalização ou mensagens de anjos. Falo, sim, da voz da intuição. Não é a voz da mente, claro. Pode ouvir a sua vozinha com mais ou menos facilidade e nitidez, mas são mensagens que vêm do seu interior. Uma pequena história, Drim. Vou confessar uma dependência grave. Sou completamente viciada em livros, e durante muitos anos, tive o hábito de ir a uma livraria perto do Boulevard Saint-Germain, em Paris. O livreiro era francamente amigável e, sobretudo, conhecia-me bem e dava-me excelentes conselhos. A dona da livraria era terrível, pouco amável e nunca sorria. Um dia ela ultrapassou os limites e eu disse ao gerente, item A, realmente, esta mulher não é nada agradável, e provavelmente continuaria lançada a falar, se não tivesse ouvido, como um pequeno sino, algo que parecia dizer pare. Item e por isso acrescentei imediatamente, mas também é verdade que é muito solicitada, e isso nem sempre deve ser fácil para ela. Item a mulher era sua esposa. Soube mais tarde. Ufa! Obviamente, o que ia dizer não era catastrófico, mas a nossa relação certamente teria sido diferente no futuro se mantivesse o meu discurso. 66 A magia da intuição. Para ouvir a sua intuição, é mesmo preciso ouvir atentamente e dar-lhe ouvidos. É de salientar que se não souber ouvir os outros há poucas hipóteses de ouvir a sua própria voz. Alguns hábitos a ganhar para ser um bom ouvinte. Item quando alguém fala consigo, ouça realmente o que diz e não esteja a pensar nas compras do supermercado. Ligue-se totalmente à pessoa que fala consigo, a isto se chama ter empatia. Item tenha sempre o cuidado de se certificar de que percebeu bem o que disse a pessoa à sua frente e pode até reformular o que percebeu da seguinte maneira, se percebi bem, está a dizer-me que... Item para se tornar consciente dos sons ou barulhos que ouve, faça este pequeno e rápido exercício, sem telefone, telemóvel, TV, rádio, fique em sossego durante 1 minuto, depois pode ir aumentando o tempo, feche os olhos e focalize-se em todos os sons que o rodeiam. Ouço um avião, um carro que passa, o meu coração a bater, vozes distantes, um cão a ladrar. Item e, se puder, repita este exercício no campo, ou mesmo num transporte público, dando atenção a todos os sons, a fim de ouvir realmente o que está a acontecer à sua volta. Para todos os exercícios seguintes, escreva todas as suas experiências no seu caderno de intuição, lembre-se da data. Eis, agora, alguns exercícios interessantes, até mesmo divertidos, para praticar ouvir
o dar ouvidos à sua intuição. 67 O corpo é seu amigo. Primeiro exercício do mentiroso. Quem fala a verdade ou não? Faça reuniões de intuição. As pessoas adoram, mesmo aquelas que dizem não acreditar na nossa amiga intuição. Cada um dos participantes conta uma história. Algumas verdadeiras, outras não. O objetivo, naturalmente, é sentir se a história que está a ouvir é verdadeira ou não. Quanto mais participantes, melhor. Cada participante conta uma história verdadeira ou falsa e os outros, intuitivamente, vão detectar se é ou não verdade. Acima de tudo, divirta-se, não vale a pena queimar os fusíveis. O importante é realmente sintonizar-se com a pessoa e ouvir o que lhe diz a sua intuição. Este é um excelente exercício para os jogadores de pôquer ou de outros jogos de cartas. Este exercício, aparentemente banal, vai permitir-lhe também descobrir os seus preconceitos sobre as pessoas e o mundo à sua volta. Os preconceitos são do domínio da mente e não do domínio da intuição. Exemplos. Eu disse, um grande realizador americano quis levar-me para Hollywood nos anos de 1947 a 1948. São poucos os que dizem que esta história é verdadeira, porque eles só veem a pessoa que sou agora, com idade já não muito pinhapa e não imaginam, tão pouco, ou raramente, que pode ser verdade. Neste caso, não é a sua intuição que fala, mas sim a sua mente que observou e pensou, isto não é possível, no entanto, sim, é verdade. Um outro exemplo. Um participante, à primeira vista bastante antiquado, um pouco desajeitado e magricela, diz, participei no concurso Mister Músculo Internacional em, quase todos dizem que esta história é falsa. No entanto, é verdade. 68 A magia da intuição à música. A intuição à música pode ser um excelente apoio no seu desenvolvimento pessoal ou uma maneira de responder às suas perguntas. Exercício. A música fala de si. Se uma canção não lhe sai da cabeça, é talvez a forma que a sua intuição encontrou para o ajudar a resolver problemas pessoais e dar-lhe a conhecer o seu estado interior do momento. Se isso acontecer, faça a si próprio estas perguntas. Ao ouvir esta música, quais são as lembranças que lhe vêm à cabeça? De que circunstâncias ou acontecimentos se lembra? É alegre, triste, neutra? Como se sente ao ouvi-la? Que sensações lhe desperta? Quais as associações que pode fazer espontaneamente? Qual é a relação com a sua vida atual ou, dito de outra maneira, como é que pode dar-lhe informações acerca do que está a acontecer na sua vida? Finalmente, por quê? Sente que esse jingle passa repetidamente na sua cabeça. Um exemplo pessoal. A música de Céline Dion Je voudrais parler à mon père. Gostaria de falar com o meu pai, que me está na cabeça há alguns dias. Lembra-me, claro, que o meu pai já morreu, tal como o pai de Céline Dion. Fico triste ao ouvir esta música. 69 O corpo é seu amigo. Primeira neste momento estava completamente assoberbada com os negócios relativos a uma herança recebida após a morte dos meus pais. Muitas vezes me vinha à cabeça o que o meu pai diria das decisões que tomei. Ouvir essa música repetidamente fez-me perceber que sou uma menina crescida, sim, sou mesmo, e que talvez seja a hora deixar de precisar, mesmo inconscientemente, da aprovação do meu pai, até porque ele morreu há décadas. Exercício. A música responde às suas respostas. Faça uma pergunta, pedindo à sua intuição para que lhe envie uma resposta rápida, concreta e que possa perceber facilmente. Ouvir uma música que vai dar-lhe a resposta. Por exemplo, como é que vai correr a reunião com o meu chefe amanhã? Ouve na rádio Satisfaction dos Rolling Stones. Resposta óbvia. Devo inscrever-me na formação? Ouve na rádio a Lady Gaga cantar no. Resposta óbvia também. Exercício. Ouvir vozes é bom para a intuição. Este exercício é parecido com o anterior. Pode ser uma frase que de repente surge na sua cabeça sem nenhuma ligação com o que está a pensar. Simplesmente aparece sem justificação. Errado. Nada acontece por acaso, como vai descobrir nesta pequena história. Por que será que, de repente, iria ouvir aquela frase? Diga-me com franqueza.
70 Magia da intuição. A pequena história. Que ideia tão estranha! Há algum tempo, ao voltar da minha aula de ginástica, tenho de fazer a certo momento uma inversão de marcha num cruzamento que conheço há mais de 45 anos. Estou à espera que o semáforo fique verde para poder virar e de repente a minha voz interior diz: se agora houvesse um carro que não respeitasse o vermelho, apanhava-me em cheio. Tudo isto acontece em poucos milissegundos e fico parada, e o condutor atrás de mim, impaciente, começa a buzinar, tudo isto durante os tais milissegundos. Viro-me e faço-lhe o sinal para passar por cima. Enquanto isto, aparece um louco, a mais de 100 km/h, que não parou no vermelho. Se não tivesse ouvido a minha intuição, não estaria aqui para contar esta história porque, dada a velocidade daquele louco, não tinha qualquer hipótese de me safar. Parecia um foguete. Por que é que, neste caso, não foi uma fulgurância intuitiva? Provavelmente porque a minha intuição sabe que lhe dou sempre ouvidos. É isso que penso, porque não tenho melhor resposta a esta pergunta. Resumindo e concluindo, se ouvir vozes, deles ouvidos, elas podem mesmo evitar uma situação difícil ou mesmo salvar-lhe a vida, como se viu nesta história. A participante de um dos meus workshops relata o seguinte: fui fazer uma formação no sul de Portugal. Estava tudo pronto e eu estava encantada porque ia ter algum tempo para 71. O corpo é seu amigo primeiro a mim, enquanto meu marido ficava a cuidar dos nossos filhos. Ao sair para apanhar o comboio, ouvi na minha cabeça: uma apendicite pode transformar-se em peritonite. Mas que ideia tão esquisita! 2 dias depois da minha chegada, sinto uma violenta dor do lado direito. O médico diagnostica uma apendicite e diz: não acho que seja necessário operar já. Pode fazer a operação quando regressar a Lisboa. Mas imediatamente, eu respondo: uma apendicite pode transformar-se em peritonite, é melhor ir para o hospital. E levaram-me para o hospital mais próximo. Após os exames de rotina, disseram-me: fez bem em vir. Vamos operar imediatamente. Mas como saber se é a minha imaginação ou a minha intuição? Sim, é verdade que não é tão simples como isso. É com a experiência que aprendemos a distinguir quando é a mente a falar ou quando é a senhora intuição, vai senti-lo nas suas entranhas. No entanto, se, como no meu caso, uma frase bizarra surgir para nos avisar de um perigo, ouça. Pare, deixe tudo o que está a fazer porque estas frases não aparecem por acaso, têm um propósito: protegê-lo. A única coisa que deve ter em conta é o perigo. Veja realmente se existe um perigo subjacente ao que ouve, é quase certo que se trata de uma intuição salvadora. A menos que seja um hipocondríaco, pois, nesse caso, a advertência é provavelmente fruto da sua ansiedade. Mesmo assim, se sentir o que ouve nas suas entranhas é porque há um risco sério. 72 A magia da intuição. Chave suplente para desenvolver a sua intuição através da clareaudição. Agora ponha a tocar a sua música favorita, instale-se confortavelmente e feche os olhos. Deixe-se levar por esta música. Item que imagens surgem espontaneamente, item o que ouve dentro de si, item o que lhe sugere a música, item como se sente ao ouvi-la, em que sítio do corpo, item se ouvir essa música em resposta a uma pergunta: como interpreta? É positivo ou não? Quando terminar, respire 2 ou 3 vezes, abra os olhos e escreva tudo no seu caderno da intuição, com a data. Socorro! Não ouvi nada. Não entre em pânico. Instale-se confortavelmente, respire 2 ou 3 vezes profundamente e feche os olhos. Item lembre-se da última conversa com o seu marido ou com a sua esposa, o seu amigo, o seu filho, etc. Lembre-se dos pormenores da conversa. Ouviu algumas palavras com mais nitidez do que as outras? Item: o importante é ouvir todas as palavras das conversas que surgem na sua cabeça, e vai ver que rapidamente vai saber identificar quando é a voz da sua intuição ou não. Ainda tem dificuldade com a clareaudição? Instale-se confortavelmente e ponha a tocar uma das suas músicas preferidas. 73 O corpo é seu amigo. Primeiro, passados alguns segundos, pare e reproduza esse pedaço da música na sua cabeça, continue a ouvir, pare de novo,
e volte a reproduzir na sua cabeça o que acabou de ouvir. Faça este exercício várias vezes. E se eu, mesmo assim, não conseguir chegar lá? O que se faz? Se mesmo assim, não ouvir nada, não entre em pânico. Se tivesse ouvido alguma coisa, o que seria? Escreva tudo o que lhe ocorrer. Enganou-se? Ainda bem, isso quer dizer que está diretor. Quem não faz nada, obviamente não corre o risco de se enganar. Coragem. Aventure-se. Torne-se o Indiana Jones da intuição. CONSELH os de amiga para desenvolver a sua clareaudição quando alguém fala consigo. O que realmente ouve? Está 100% com a pessoa ou pensa no seu cabeleireiro ou nas suas próximas férias? Já falamos disso, não é? Mas é melhor repetir. Muitas vezes notei que as pessoas que se queixam por não serem ouvidas não são, elas próprias, boas ouvintes. Então, esteja realmente presente na conversa quando alguém fala consigo, esteja 100% com a pessoa que está a falar consigo. Vai ver que isto é realmente uma grande ajuda para ouvir a sua vozinha. 74 A magia da intuição. O seu FAO com os IGO. Ouça-o. O paladar e o olfato Há alguns anos, ao falar de uma amiga comum, alguém me disse que essa amiga comum era ácida. Outras vezes podemos dizer que uma pessoa é doce. Seja menos doce e mude de linguagem. Cornele, o mentiroso sim, também pode surgir um sabor associado a coisas ou a pessoas. Assim como pode sentir um cheiro quando pensa em certas pessoas ou situações. Tenho, no entanto, notado ao longo dos anos que estes dois sentidos não estão realmente desenvolvidos na maioria de nós, e por isso, não vou alongar-me neste assunto. Mas, para aqueles que são sensíveis a cheiros e a sabores, sugiro que façam o exercício que vem já a seguir. Exercício: gostos não se discutem. Aprenda a ver o seu faro 1. Quais são os cheiros que lhe surgem espontaneamente? E escreva diretamente nesta página. Se disser, item cheiro agradável, item alguma coisa positiva, item um cheiro que o deixe encantado, item coisa desagradável, item qualquer coisa negativa, item um cheiro horrível. 75 O corpo é seu amigo. Primeira conheço uma senhora que cheira a mofo. Sim, é engraçado, mas a cada encontro sinto o mesmo cheiro. É uma pessoa que está sempre a queixar-se, que é muito frustrada, sempre a criticar, que não está muito feliz com a sua vida e que está sempre fechada em casa. Portanto, se esse cheiro me ocorre, em resposta a uma pergunta, dificilmente será positivo, não é? 2. Pense nas pessoas desagradáveis ou de quem não goste. Para cada caso, sinta um sabor que imediatamente associa a elas. 3. Faça o mesmo com pessoas e ou situações agradáveis. Exercício: que sabores, CHEIROS e imagens surgem espontaneamente? Escreva diretamente nesta página. Se eu disser, item rosa, item violeta, item vermelho, item 11 de setembro, item Torre Eiffel, item o seu melhor amigo, item os seus filhos. O que é que isso desperta em si? Uma imagem? Um cheiro? Um sabor? Para mim, os cheiros, sabores e imagens são 76 A magia da intuição. Item rosa, doçura, flor, cor-de-rosa, rosas de açúcar, ternura, carinho, doce, amor, odor agradável, a minha infância e as rosas do jardim da minha família. Item vermelho, raiva, touradas, sangue, stop, não pode passar, não, chamas, calor, paixão, a cruz vermelha, revolução, cheiro de morangos, quente. Item Torre Eiffel, um símbolo de Paris, ao que se vê ao longe, turistas, multidão, ferro, iluminada, o Champ de Mars. Quando terminar, passe tudo o que escreveu para o seu caderno e coloque sempre a data. Um famoso aroma, Proust e a sua Madalena. Para o aquecer, a sua mãe dava-lhe chá e uma Madalena. O sabor da Madalena mergulhada no chá provocava em Proust uma sensação intensa que o fazia regressar ao tempo em que vivia em Coimbra com a sua tia Léonie. Esta tinha o hábito de lhe dar a provar um pedaço de Madalena mergulhada numa infusão. E,
No seu caso, também tem uma Madalena como Proust? Se sim, qual é? É agradável ou não? Se sentir esse aroma em resposta a uma pergunta, como o interpreta? Uma pequena história, a minha Madalena. É o cheiro do perfume de uma senhora que passou pela minha mãe e por mim, durante a minha primeira missa do galo. Um perfume tão agradável que, de certa forma, ficou guardado nas minhas narinas até a idade de 25 anos. Um dia, finalmente, para minha grande felicidade, encontrei este perfume que me acompanha desde então. Tenho muitas vezes tentado mudar, mas é impossível. As Madalenas são muito difíceis de derrubar. 77 O corpo é seu amigo. Primeira lei MBRS. O seu corpo é seu amigo 1. Toda a gente tem intuição. 2. Os exercícios devem ser realizados com calma. Se não tem tempo, espere até o ter 3. Escreva as suas impressões imediatamente, com a data, no seu caderno de intuição, logo que tenha terminado o exercício. 4. Ouça o seu corpo. O que sente, o que vê, o que ouve quando se encontra com uma determinada pessoa pela primeira vez. 5. Quando conversa com alguém, ouça realmente o que a pessoa está a dizer e não pense em mais nada. Torne-se um craque em empatia. 6. Dê um passeio e ouça a natureza. Ganhe consciência dos barulhos e sons que o rodeiam. 7. Observe o que acontece à sua volta. Torne-se um obsessivo da observação. 8. Para praticar, organize encontros de intuição com amigos. 9. Quando pensar ou falar com alguém, peça à sua intuição para lhe enviar uma imagem, uma cor, um som, um sabor, um cheiro, e registre os sentimentos e as sensações que recebeu. 10. Faça os exercícios desta primeira chave tantas vezes quantas as necessárias para ficar realmente ciente de todos os seus sentidos. 11. Tenha confiança. Quando se enganar, não faz mal. É sem dúvida a prova de que está a progredir, e sobretudo pratique, pratique, pratique. 78. A magia da intuição. Elogie-se. Ao terminar esta primeira chave, deu um passo enorme. Esta chave é essencial e imprescindível porque vai dar-lhe acesso às restantes. É com ela que vai poder avançar com facilidade na descoberta e o desenvolvimento da sua intuição. 79. Um baú de ferramentas preciosas. Segunda CHAV. Um baú de ferramenta S preciosa S.